Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, sou aluna do curso de Medicina da Unesp, atual quarto ano, no ano de 2021, e também sou professora da disciplina de História no Cursinho Desafio, cursinho pré-vestibular gratuito da Faculdade de Medicina aqui da Unesp. Nesse cursinho, eu leciono a disciplina de História Geral. Inclusive, no ano de 2020, eu comecei a gravar minhas aulas por conta do ensino remoto emergencial e decidi criar um canal no YouTube, visando alcançar o máximo de alunos Brasil afora que estão na situação do pré-vestibular, prestando as provas de vestibular, como o Enem, a FUVEST, a Unicamp, a UEL e outras universidades. Então, no canal do Senta Que Lá Vem História, a gente tem um curso completo de História Geral, que vai começar a ser remodulado agora. Temos também as fofocas históricas, que são curiosidades históricas que visam não só despertar o interesse de vocês pela disciplina de História, mas também promover reflexões importantes que podem, inclusive, ser usadas na sua redação. Também tem algumas dicas de pré-vestibular, de simulados, de cronograma, de como estudar ciências humanas, ciências exatas, coisas pelo qual eu também passei no meu período de pré-vestibular. Caso vocês não saibam, eu estudei sozinha, então precisei organizar muito bem meus estudos, ter um método de estudo eficiente para poder passar em medicina aqui na Unesp. Então, pessoal, visando ampliar aqui o canal, eu vou começar o curso de História do Brasil. Peço um pouquinho de paciência de vocês, porque o meu curso ele tem uma carga horária gigantesca e preparar a aula é um negócio bastante demorado, porque a gente tem que fazer os slides, pesquisar o conteúdo, montar um resumo e daí gravar o vídeo. Mas eu vou prometer que eu vou tentar postar as aulas com uma certa frequência, evitando hiatos muito grandes entre uma aula e outra. Mas eu peço um pouquinho de paciência de vocês, porque eu não sou só professora, mas também sou aluna do curso. Mas enfim, eu vou começar o curso de História do Brasil e espero que vocês gostem dessas aulas. Se vocês gostarem, divulguem por favor para os seus amigos, para os seus colegas que estão em situação de pré-vestibular, que para mim é muito bacana esse retorno, esse feedback. Pessoal, vamos começar o curso de História do Brasil como? A primeira aula, uma aula super importante, que é a formação de Portugal e Espanha. Mas Ana, por que é importante saber como se formou Portugal, como se formou a Espanha, o que isso tem a ver com o Brasil? Pessoal, tudo. Sabendo como se formou Portugal e Espanha, a gente sabe por que Portugal foi um dos países pioneiros nas navegações marítimas, nas grandes navegações. Por que foi Portugal o país que, abre aspas, descobriu o Brasil? Por que foi a Espanha que, abre aspas, descobriu a América, né? Chegou até a América? Por que foi a Espanha? Por que foi Portugal e não a França, por exemplo? E não a Itália, por exemplo? Todos esses aspectos, pessoal, é bastante importante para a gente entender o contexto que se deu às grandes navegações no século XIV, no século XV, e como que a gente vai chegar no Brasil colônia. Também a importância das colônias mercantis tem relação um pouquinho com a formação de Portugal e da Espanha. Então essa aula é super importante, tá? Cai nos vestibulares, cai no Enem, então prestem bastante atenção nela. Vou tentar fazer ela de uma forma mais rápida possível, porém, claro, colocando todos os detalhes bem bonitinhos para vocês entenderem como que se formou Portugal e como que se formou a Espanha, beleza? Bom, primeiro a gente vai fazer uma recordação da Baixa Idade Média. Não assistiu a minha aula de Baixa Idade Média do curso de História Geral? Corre lá que tem a aula de Renascimento e Reformas Protestantes. No começo da aula de Renascimento a gente fala sobre a Baixa Idade Média. Mas eu falei para vocês, né, que durante a Alta Idade Média, Baixa Idade Média, a gente teve a presença árabe, né, na Península Ibérica. Lembra que eu contei para vocês que o Império Árabe, ele pegava todo o Oriente Médio, o norte da África
e subiu para a região que hoje é a atual Portugal e Espanha. E os árabes foram detidos na região da França, da região da divisa entre a Espanha e a França atual, aproximadamente, tá bom, pessoal? O contexto da formação de Portugal e Espanha vai se dar justamente com a presença árabe na Península Ibérica. Os árabes estavam lá nessa região de Portugal e de Espanha, e vai começar um processo de guerra de reconquista dessa região pelos cristãos, beleza? Os cristãos remanescentes daquele Império Romano. Lembra que eu falei para vocês? O cristianismo era muito forte na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, tá bom? Então os cristãos vão tentar retomar dos árabes esse território da Península Ibérica. Pessoal, sempre que a gente tem um movimento de guerra, principalmente uma guerra de reconquista de território, a gente une forças, né? Para a gente conseguir vencer uma guerra, a gente precisa unir forças, correto? Sempre que a gente tem esse processo de união de forças, a gente começa a ter um processo de centralização política, caso não tenha ocorrido essa centralização política. Vocês vão ver lá na aula de História Geral que a Alemanha, no seu processo de unificação, teve uma guerra. E essa guerra ajudou esse processo de unificação da Alemanha. Aqui com Portugal e Espanha vai ser uma situação muito parecida também. Essa guerra de reconquista vai unir esses diversos reinos que existiam na região de Portugal e Espanha para retomar esse território dos árabes. Vamos começar com a Espanha. Primeiro, a Espanha tinha diversos reinos na região da atual Espanha. Tinha o reino de Castela, o reino de Aragão, o reino de Navalha, se não me engano. Enfim, tinha uma diversidade de reinos. E a Espanha vai se unir nessa situação de guerra de reconquista como? Principalmente com um casamento entre duas famílias reais. Eu lembro que eu falo para vocês também lá na aula de História Geral que o casamento, né, entre famílias reais na Europa medieval, ele era um casamento político, tá, pessoal? Não era um casamento por amor. Então, quando a gente tinha duas famílias reais casando, ou era por união de reinos, né, união de territórios, ou alianças militares, tá bom? Aqui com a Espanha não vai ser diferente. A gente vai ter o casamento do Fernando Aragão, descendente da família Aragão, e da Isabel de Castela, de uma outra família real. E isso essa união dos reinos de Castela e de Aragão vai formar a atual Espanha, tá bom, pessoal? Então a Espanha ela vai vir desse processo de guerra de reconquista da união dos reinos de Castela e Aragão. Aqui na foto a gente tem, na verdade não é a foto da Fernanda Aragão e da Isabel de Castela, me confundi um pouquinho aqui, mas enfim, a gente vai ter esse processo, beleza? Portugal vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter o rei Afonso VI de Leão, que era da França. Ele vai doar o chamado Condado Portucalense para um nobre francês chamado Henrique de Borgonha, tá? Esse Condado Portucalense, pessoal, é essa região da atual Portugal, beleza? Em troca, o Henrique de Borgonha, nobre francês, tinha que casar com a Dona Teresa. Essa Dona Teresa, ela era filha do rei Afonso VI, tudo bem? É o que eu falei para vocês, os casamentos eles eram políticos, tá? Então, teve a doação de terras, porém ele tinha um compromisso de casar com a filha dele. O Henrique de Borgonha, essa união do Henrique de Borgonha com a Dona Teresa, filha do Afonso VI, vai começar a criação de Portugal, tudo bem? Aí agora, corrigindo o erro, na foto a gente tem uma imagem do Henrique de Borgonha e da Dona Teresa, tudo bem? Simbolizando esse início da criação de Portugal, também no contexto, pessoal, da Guerra de Reconquista. Então vamos falar um pouquinho da
formação de Portugal de início. Primeiro, a gente teve a dinastia de Borgonha, que foi de 1139 a 1383. A dinastia de Borgonha, pessoal, ela teve dois movimentos bastante interessantes. Primeiro, a monarquia fazia doações de terra, porém sem posse hereditária. Então, por exemplo, o rei Henrique de Borgonha dava uma terra para um nobre, mas se esse nobre morresse, a terra não passava para o filho dele. Por que eu estou falando isso? No resto da Europa, a gente vai ter o feudalismo, certo, pessoal? Na maior parte da Europa ocidental, a gente vai ter o feudalismo. O que era o feudalismo? O rei, monarca, doava uma terra para um nobre, certo? Essa terra que ele doava tinha posse hereditária, ou seja, se esse nobre morresse, para quem que ficava esse feudo, essa terra que ele tinha doado? Para o filho dele, e depois para o neto dele, para o bisneto dele, para o tataraneto dele. A gente chegava ao ponto de que o rei era mais um senhor feudal entre tantos senhores feudais. A única diferença é que ele tinha a coroa na cabeça. Isso era o feudalismo, beleza? Agora, em Portugal, a gente vai ter um movimento um pouco diferente. A monarquia vai doar as terras sem posse hereditária. Isso, pessoal, vai evitar o feudalismo, tá? Então, Portugal vai ter uma precoce centralização política, centralização monárquica, começando aí nesse começo da história deles, com a dinastia de Borgonha, tá? Então, por que Portugal vai ter as grandes navegações, né? Vai ter infraestrutura para fazer as grandes navegações? Primeiro motivo, a precoce centralização monárquica, que veio da onde? Desse feudalismo que foi atenuado, tudo bem? Vocês vão ver que os países atuais que tiveram um feudalismo muito mais forte demoraram para se centralizar politicamente, tá bom? Além disso, a gente vai ter um grande avanço do setor mercantil português, dos comerciantes portugueses, porque eles tinham grandes benefícios, já que Portugal era a principal rota marítima entre o Mediterrâneo e o norte da Europa, certo? A região da atual hoje Inglaterra, atual Irlanda, atual Noruega, era a principal rota. Então os comerciantes portugueses vão crescer muito, tá bom, pessoal? Isso, claro, também por conta desse feudalismo, né? É atenuado. Em Portugal a gente vai ter um crescimento do comércio do setor mercantil português, beleza? Seguindo aí nessa dinastia de Borgonha, a gente vai ter um rei chamado Fernando I, tá? O Fernando I, ele vai morrer, porém ele não deixa filhos. E quando um rei morre sem deixar herdeiros, a gente sempre tem uma disputa do trono. A gente vai ter uma disputa do trono com dois candidatos, pessoal. O primeiro era o genro do Dom Fernando. E esse genro do Dom Fernando, ele era apoiado pela nobreza portuguesa. Porque esse genro do Dom Fernando era mais a favor de uma política feudal, tá certo? Então, isso favorecia a nobreza. A nobreza queria ser proprietária de terras com posse hereditária. Isso era poder para eles, tudo bem? Em oposição ao genro do Dom Fernando, a gente vai ter os comerciantes. Sabe esse setor mercantil português que acabei de falar 2 segundos atrás? Eles mesmos, os comerciantes. Já os comerciantes apoiavam um outro cara chamado Dom João de Avis. Por que eles apoiavam Dom João de Avis? Porque o Dom João de Avis, ele não estava tão interessado nessa política feudal. Ele estava mais interessado em promover essa política mercantil, essa política de comércio, fortalecer esse setor mercantil português. Então, os comerciantes queriam o Dom João de Avis. A gente vai ter uma guerra e vamos ter uma vitória, que vai ser a vitória do Dom João, pessoal. Isso vai configurar a chamada Revolução de Avis.
Por que revolução de aviso? Porque ela vai mudar os rumos de Portugal. Graças ao Dom João de Aviso ter vencido essa disputa do trono, a gente teve uma maior centralização monárquica, o feudalismo não vingou, né? Não é que não teve feudalismo em Portugal, teve, mas bem assim, menos do que em outras regiões da Europa, tá? O feudalismo vai ser não tão importante em Portugal. E o setor mercantil, principalmente isso, pessoal, o Dom João vai estimular esse setor mercantil português. Esses comerciantes vão começar a se expandir e isso vai ser o começo das navegações marítimas portuguesas, tá? Imagina se a nobreza tivesse ganho essa disputa do trono, esse genro de Dom Fernando. A gente teria uma política feudal e o setor mercantil não teria nenhum tipo de estímulo. Então, talvez Portugal não fosse esse grande país pioneiro nas navegações marítimas que foi durante os séculos 14 e 15. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, a dinastia de Avis, ela vai ser uma aliança entre a monarquia e esses comerciantes portugueses. Junto a isso, pessoal, lembra que eu falei para vocês que Portugal e Espanha foi conquistado pelos árabes durante um tempo, tá? Algumas coisas da cultura árabe vai permanecer nesses dois países, tanto Portugal quanto Espanha. Principalmente o conhecimento científico. Pessoal, os árabes tinham um conhecimento científico fantástico, tanto de matemática, de ciências mesmo, de astronomia, tá? De cartografia. Os árabes eram ótimos, pessoal. Lembra que eu comentei com vocês na aula de História Geral que os árabes batiam de frente com os cristãos pelo domínio marítimo do mar Mediterrâneo. Então os caras eram ótimos. Então a dinastia de Avis vai pegar todos esses conhecimentos dos árabes, junto com essa amizade, essa aliança entre a monarquia e os comerciantes. Isso vai ser, pessoal, o início da expansão marítima portuguesa. Mas vocês devem estar pensando assim, mas Ana, por que Portugal resolveu pegar um navio e sair mundo afora? O que aconteceu com Portugal para eles terem essa ideia? Então vamos falar um pouquinho do contexto que se deu à expansão marítima portuguesa. Primeiro, pessoal, a Europa estava atravessando uma série de problemas durante o século XIV. O primeiro desses problemas, a peste negra. Depois deem uma olhada nas fofocas históricas que eu deixei para vocês sobre peste negra. Pessoal, a peste negra foi uma das piores pandemias da humanidade. A gente deve estar pensando, mas Ana, não foi só a Covid que foi a pandemia da humanidade? Não, pessoal. A humanidade teve várias pandemias e uma das mais assim que matou muita gente, dizimou grande parte da população europeia, foi a peste negra. Então a gente tinha a peste negra. Além disso, pessoal, a gente tinha guerras no século XIV. O século XIV foi bem conturbado, tá? Que guerras, Ana? Principalmente a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra. Afetou muito a situação do comércio na Europa. Além disso, Portugal sofria muito com o monopólio italiano. Porque lembra, pessoal, que na Baixa Idade Média, século XIV, Renascimento, o foco do Renascimento foi o quê? A Itália, né? Afinal de contas, a Itália é a principal rota entre o Oriente Médio e a Europa, certo? A Itália está bem no meio, né, da Europa, praticamente. Caso vocês tenham dúvida também, volta lá na minha aula de História Geral de Baixa Idade Média. Tudo isso, a peste negra, essa situação de guerras e esse monopólio italiano que prejudicava os comerciantes portugueses, vão levar a uma busca de novas alternativas pela burguesia portuguesa. Tudo bem? Eles vão falar assim, não, pessoal, não tá dando. O comércio em Portugal tava assim cambaleando bastante, tá? E os caras vão falar assim, não, a gente precisa buscar novas alternativas. E pessoal, geograficamente Portugal é muito fácil de buscar novas alternativas, né?
Eles estão de frente para o mar, né? Completamente de frente para o mar. Além disso, né, é o que eu falei para vocês, essa precoce centralização de Portugal favoreceu totalmente as navegações, tudo bem? Esse estímulo pela monarquia ao setor mercantil, junto com esses conhecimentos, principalmente oriundo dos árabes, fez com que Portugal se voltasse para fora, para o mar, beleza? Aqui eu coloquei uma linha do tempo, né, da expansão marítima portuguesa, primeiro a tomada de Ceuta em 1415, depois da travessia do Cabo da Boa Esperança pelo Bartolomeu Dias em 1488, a gente tem uma foto dele aqui, depois as chegadas índias do Vasco da Gama e finalmente a chegada ao Brasil pelo Pedro Álvares Cabral, 1500. Porém, pessoal, Portugal, nessa brincadeira das navegações, acabou se endividando bastante com os comerciantes holandeses e com os comerciantes italianos. Vocês vão ver que a Itália tinha uma burguesia muito rica, né? Um comércio muito rico, então os comerciantes mais ricos estavam sim na Itália, e também os holandeses. Não existia a Holanda país, tá? Naquela época, mas a gente fala holandeses para vocês terem noção mais ou menos da região em que esses comerciantes estavam, que é a região da atual Holanda, beleza? Agora a gente vai falar também um pouquinho das navegações espanholas. Por quê? Pessoal, a Espanha vai seguir um caminho muito parecido com Portugal. A Espanha também, né? Teve um período em que estava sob domínio árabe, então eles tinham também os conhecimentos dos árabes. A Espanha está do ladinho de Portugal, também super fácil de fazer as navegações. E também teve uma precoce centralização monárquica com o Fernando Aragão e a Isabel de Castelo. Lembram disso, beleza? Então, Portugal e Espanha vão ser esses dois países pioneiros. Primeiro, né, falando das navegações espanholas, a gente vai ter a chegada à América pelo Cristóvão Colombo em 1492. Depois, o Américo Vespúcio, né, ele vai confirmar esse novo continente, que Colombo não conseguiu confirmar se era um novo continente ou se era uma terra pequenininha. E assim, pessoal, a gente vai ter uma disputa entre esses dois países, Portugal e Espanha, né, por esse monopólio marítimo. Portugal vai correr com as navegações e a Espanha não vai ficar muito atrás, né? Enquanto Portugal chega ao Brasil, a Espanha, pessoal, vai chegar nos nossos atuais vizinhos, Argentina, Peru, Bolívia, né, na América Latina. Para vocês verem, a atual América Central e América Latina, exceto o Brasil, foi de colonização espanhola, tudo bem? Muitas regiões da África também eram de colonização espanhola. Então, o mar, pessoal, vai ter um monopólio de Portugal e Espanha. Visando, né, resolver esse conflito de terras, de descoberta de terras, a gente vai ter o famoso Tratado de Tordesilhas, tudo bem? Que vai dividir as terras entre Portugal e Espanha. Essa divisão, pessoal, foi feita antes de Portugal e Espanha saberem exatamente como era a cartografia da América. Por isso aí tem um mapa antigo com o Tratado de Tordesilhas aí mostrando para vocês, né? E a gente vai ver que Portugal vai sair prejudicado dessa história do Tratado de Tordesilhas, porque eles não sabiam da dimensão cartográfica, tudo bem? E no final das contas a Espanha vai ter muito mais vantagem nesse tratado, beleza? É importante vocês conhecerem de onde que vem esse Tratado de Tordesilhas. Vamos só fazer uma pequena revisão do que foi o mercantilismo, tá? Que era o quê? Definição prática de mercantilismo, conjunto de práticas econômicas, né, que vai ser bastante frequente durante a Idade Moderna e a centralização monárquica, não só de Portugal e Espanha, mas de outros países, como por exemplo a França e a Inglaterra. No que consiste o mercantilismo? O que consiste nessas práticas econômicas? Primeiro, o metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos um país tinha, mais rico ele era. Em
Em outras palavras, quanto mais ouro e prata um país tivesse, principalmente ouro, mais rico ele era. Daí vocês vão entender essa disputa de Portugal e Espanha por terras e mais, por terras que tivessem ouro e prata, tudo bem? E por que Portugal e Espanha rasparam tanto o território da América Latina quanto o Brasil, todo o ouro e prata que tinha aqui nessas terras, né? Segundo princípio do mercantilismo, balança comercial favorável, ou seja, a exportação, né, o quanto esse país exporta tem que ser muito maior do quanto esse país importa, beleza, pessoal? Então, a taxa de exportação tem que ser bem maior que a taxa de importação para a gente ter uma balança comercial favorável. Outro princípio, o protecionismo, ou seja, a intervenção estatal na economia. O Estado, pessoal, ele ficava de olho de como estava a economia. Então, se a gente tinha uma balança comercial desfavorável, o Estado vinha lá e intervia para tentar aumentar essa exportação e diminuir essa importação. E aí, pessoal, nessa lógica do mercantilismo, entram as colônias, entra a colonização. Por que a colonização, né, essa busca de novas colônias vai ser parte desse projeto mercantilista? Primeiro, essas novas colônias vão ter metais preciosos, certo? Quanto mais ouro uma nação tiver, mais rica ela é. Então, isso daí também. Além disso, pessoal, as colônias ajudavam a manter a balança comercial favorável de uma forma extremamente artificial. Por quê? Portugal mais exportava para o Brasil do que importava. E com relação ao resto da Europa, Portugal mais importava do que exportava. Mas como Portugal exportava muito para o Brasil, eles mantinham a balança comercial favorável de uma forma extremamente artificial, né? Afinal de contas, a colônia não tinha uma produção interna. E roupas, instrumentos, qualquer outra coisa era suprido pela metrópole, tudo bem? Então, dessa forma, as metrópoles mantinham a balança comercial favorável, beleza? Então, a colônia, ela ajudava a manter essa taxa de exportação bem maior que a taxa de importação. Por quê? Portugal não era um país tão avançado perto do restante da Europa de produção, beleza? Tanto que a Revolução Industrial vai acontecer aonde? Na Inglaterra. Então, Portugal tinha que importar muito dos outros países. Mas como que eles mantinham essa taxa de exportação alta, né? Para manter a balança comercial favorável, usando o Brasil. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos para um de olho no Enem. Essa questãozinha do Enem de 2014, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, deem uma lida, tentem resolver, porque agora a gente vai para a resolução da questão. Pessoal, essa questão é com relação ao começo dessas grandes navegações, né? E desse medo do que tinha pela frente. Pessoal, eles não sabiam o que tinha, né? Apesar de eles terem um grande conhecimento de cartografia, Portugal e Espanha não sabiam o que tinha navegando por esse Oceano Atlântico. Eu gosto de comparar, as grandes navegações seria equivalente a gente começar uma viagem pelo universo. Agora, a gente conhece o sistema solar, mas avançar e ir para outras galáxias, a gente vai estar diante do desconhecido. As grandes navegações foram similares, tudo bem? Porque com os recursos tecnológicos, assim, foi uma empreitada bastante perigosa. Então, eles falam dos perigos, dos acidentes, eles tinham muito medo de monstros, tinha as lendas, né, dos monstros marítimos, as doenças que acometiam também os navegadores, né, muitos deles sofriam de falta de vitamina C, não tinha geladeira naquela época, tá, pessoal? Então não tinha como ter laranja, né, no navio, era um grande problema. Novos povos, né, que eles tomavam contatos
contato e tinham guerras com esses novos povos que não recebiam eles tão bem, né, quando eles chegavam lá. Então, pessoal, esse relato associado ao imaginário das viagens expressa o sentimento do quê? De gosto pela aventura? Não necessariamente, o texto está falando de um medo, de um perigo, né? Fascínio pelo fantástico? Não, o texto fala de medo. Interesse pela natureza ou purgação dos pecados também não é condizente com o que o texto está falando. O texto está falando de temor do desconhecido. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de História do Brasil, de formação de Portugal e Espanha, do porquê que Portugal e Espanha vão ser os países pioneiros nas grandes navegações. Enfim, espero que vocês gostem do curso de História do Brasil e que isso ajude vocês nas provas de vestibulares e no conhecimento de história para a vida mesmo. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.